Abençoou Deus a Noé, 9:1. Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que é sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora, a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Muito bom. Aqui nós temos duas conotações teológicas muito, muito ricas e que vai
mudar uma conotação na relação entre Deus e o ser humano. Bom, primeiro ele repete o mandato cultural, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É a marca da geração de Adão, a capacidade reprodutiva e a missão de habitar e de povoar a terra e de governá-la. É, e anuncia que vai conter os animais, porque assim é muito significativo lembrar que a, a raça humana era minoria e os animais poderiam simplesmente ter atacado os seres humanos, mas não fizeram. E, e a resposta é que Deus interferiu na história e pôs pavor e medo nos animais em relação aos seres humanos. Essa é uma informação muito interessante, de que Deus interfere para que os seres humanos sobrevivam num ambiente que agora lhes é hostil. E ele, então, interfere para garantir a sobrevivência dos seres humanos e repete um mandato cultural e diz para eles se multiplicarem e dominarem, governarem a terra e que ele vai conter os animais para que eles consigam fazer isso. E, e entrega todos os seres da fauna e da flora nas mãos dos homens. Todos os animais da terra, todas as aves dos céus, tudo que se move na terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. E, e consolida a ideia da cadeia alimentar. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então a gente oficialmente deixa de ser herbívoro e passa a ser carnívoro. A cadeia alimentar é oficialmente inaugurada. Mas aí ele diz para não comer a carne feita no próprio sangue, é, e faz uma mudança radical aqui. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, até, ou seja, os animais que matarem os seres humanos serão, de alguma maneira, sacrificados. É, e, e os homens que matarem outros homens terão também serão sacrificados, a sua vida será requerida. E isso é uma mudança drástica, porque ele não fez isso com Caim. Ele não cobrou a vida de Caim pela vida de Abel. Na verdade, em relação a Caim, Deus queria fazer de Caim um, um desalojado na terra, um ser errante. E eu entendo que a ideia era fazer do assassinato uma coisa tão abjeta que um ser humano que cometesse assassinato não encontraria mais paz na terra, não teria lugar de parada, de pouso, não se sentiria em lugar nenhum, não se sentiria acolhido pelo planeta, andaria errante e,
e a sua vida seria uma fuga constante, uma fuga de si mesmo, uma verdadeira existência sob a maldição do assassinato. E a ideia era desestimular, portanto, qualquer tentativa de tirar a vida de outro ser humano da forma mais profunda, que era fazer com que o ser humano, o assassino, se tornasse totalmente alijado da vida, separado não só de Deus, mas separado de toda a existência, um verdadeiro pária no planeta. Mas não deu certo. Essa, esse desejo divino não deu certo, porque Caim deu um nó em Deus. Ao invés de se tornar esse ser abjeto, esse pária no planeta, ele construiu uma cidade, convenceu as pessoas que poderia levar as pessoas de volta para o jardim. E isso é o uso da religião. De alguma maneira, ele convenceu a população, mesmo tendo assassinado o irmão, ele convenceu os demais seres humanos de que ele estava apto para levá-los de volta para o jardim. Tanto é que ele construiu uma cidade na terra de Nod, do lado do jardim, de onde se podia avistar o jardim, e, e convenceu as pessoas que a marca que ele ostentava era a marca de ungido e não marca de maldito. Então ele foi o primeiro ser humano que se pode dizer que usou a religião contra Deus e contra o seu semelhante, tirando vantagem de um sentimento religioso e de um desejo humano de voltar para o paraíso. Muito interessante isso. E é uma angústia que se estende até hoje. Não são poucos os seres humanos que usaram e usam da religião para se impor aos demais, para explorá-los e para única e exclusivamente benefício próprio e, e fazendo promessas que não pode cumprir, vendendo ilusões. E, e isso é uma angústia, não é? É uma angústia. E é pior ainda a angústia, que a gente convive com ela todo dia. Na nossa própria fé, a gente convive com isso. Isso parece ser uma maldição sobre o ser humano, o desvio do que é sagrado ou a contaminação, a, a contaminação mais profunda e hedionda do sagrado em benefício particular. E isso começa com o Caim, que consegue convencer as pessoas que ele é o ungido, que ele é o camarada que vai levar todo mundo de volta para o jardim. E... Mas aqui Deus muda. É como se Deus deixasse de acreditar na possibilidade de conscientização dos seres humanos. Ele já havia declarado que a, a índole humana, a índole íntima do ser humano, é profundamente mal, profundamente má.
E o ser humano tinha se tornado absolutamente maldoso e que o quadro era tão denso que juízo nenhum iria adiantar. E que ele não ia mais destruir a Terra por causa do ser humano, porque o ser humano era mau, simplesmente mau. E o desígnio íntimo do ser humano era maldoso. Então aqui ele muda a lógica. Ele diz: é, o ser humano é incorrigível, então o ser humano que matar outro ser humano morre também. Bom, e ele estabelece, portanto, uma lei, né? Antes de trazer a lei a Moisés, ele já estabelece alguns princípios. E o significado por detrás do princípio é que é forte. O ser humano é incorrigível, não tem como fazer o ser humano cair em si, ter profunda tristeza, angústia por ter matado um outro ser humano. Então, porque o ser humano é continuamente mau, seu desígnio íntimo é maldoso, então não adianta esperar mudança nos seres humanos. Aí ele muda a forma de tratar o assassinato. E a forma como ele passa a tratar o assassinato é: se alguém assassinar, morre. É vida por vida. Ponto. Isso só vai sofrer alteração com a chegada de Cristo, porque Cristo vem para ser a nova matriz humana e permite à Trindade a possibilidade de criar os seres humanos de novo, pessoa por pessoa. Vai ser diferente dessa vez. Não será uma espécie se multiplicando, mas uma comunidade sendo acrescida de gente por determinação, por iniciativa do Pai, graças à expiação do Filho, pela ação poderosa e materna do Espírito Santo, seres humanos vão sendo recriados, regenerados. E aí sim, a relação passa a ser a de dar uma nova chance para o ser humano, regenerando o ser humano, criando o ser humano de novo, a partir de uma outra matriz, que é o último Adão, que é Jesus de Nazaré. E aí então Deus repete o mandato cultural e estabelece aliança com Noé e com a descendência de Noé e com todos os seres viventes. Então, não é uma aliança só com o ser humano, é uma aliança com toda a fauna e com toda a flora, que não vai mais destruir toda a carne por águas do dilúvio, nem vai mais haver dilúvio para destruir a terra. E aí diz que ele vai se lembrar todas as vezes que o arco-íris aparecer, ele vai se lembrar que não vai mais haver dilúvio. Não porque os homens não voltariam a merecê-lo, mas porque ele fez uma promessa.
de que não vai haver mais, não vai destruir mais. Não por causa do homem, porque não tem nenhuma possibilidade de salvar o homem, a não ser gerando, criando o ser humano de novo, que é o que ele se propõe fazer através de Jesus de Nazaré, que é o que acontece com cada um dos que entregam a vida para Jesus. Eles são regenerados, são gerados de novo, a partir da nova matriz humana, que é Jesus de Nazaré. Então, é, isso faz uma mudança muito drástica em termos de relação com o ser humano, mas também traz a boa notícia de que Deus não vai mais resolver, seja lá o que for, por um juízo. Então é óbvio que ele está anunciando uma nova saída para a humanidade, um outro jeito de tratar a humanidade, que não será mais pelo juízo, principalmente não será um juízo que abranja todo o planeta e que sacrifique as demais espécies do planeta. Não vai permitir isso. Então não é só uma aliança com o ser humano, uma aliança com toda a criação. E, e aí você tem então os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e os, e os seus filhos, suas esposas e seus filhos, da onde a humanidade se multiplicou de fato. E é curioso porque, se você, como já disse alguém, se você fizer a, a cálculo da multiplicação humana é, a partir desse grupo de seres humanos, 8 seres humanos, você, quatro casais, você vai ter ao longo de 10 milênios, que é o que muitos historiadores interpretam ser o período do qual o texto está falando, você vai ter ao final de 10 milênios, a partir de 8 pessoas, cerca de 8 bilhões de seres humanos, que é exatamente o número que nós temos. E se houvesse mais casais, e se os seres humanos estivessem na Terra há mais tempo, não haveria espaço no planeta para nós hoje. Nós estaríamos andando ombro a ombro. Então, aqui agora, estaria ao meu lado um montão de gente nesse mesmo espaço. E do lado de vocês também, porque não haveria espaço para os seres humanos, não haveria espaço para habitar um longe do outro. Simplesmente não dá. Não tem espaço, é ombro a ombro. Então, de ambos os lados, ou ao lado de ambos os ombros, estariam mais gente. E mais gente à frente, mais gente atrás, porque simplesmente não teria espaço na Terra. Então, o fato de nós termos 8 bilhões significa que esse grupo nasce com 8 casais há 10 mil anos, considerando o crescimento vegetativo. Não é interessante esse cálculo? Porque é sempre assim, as pessoas falam, ah, não, nós já estamos aqui há milhões de anos. Bom, então como é que tem tanta gente ainda? E como é que não, ainda há espaço?
Então, considerando o crescimento, né, vegetativo e a relação entre nascimentos e morte, tinha de ter 8 bilhões de pessoas, é o que tem. Interessante, né? Bom, aí nós temos uma outra lógica, teologia, que é o Noé sendo aviltado por seu filho Cã. De fato, a lógica por detrás é que o filho de Cã, o Canaã, é que deve ter descoberto a situação do pai, avisou o Cã e o Cã saiu para avisar os irmãos. Por isso que o Senhor não amaldiçoa, ou Noé não amaldiçoa o Cã, amaldiçoa o Canaã, o filho de Cã. Durante muito tempo, até para justificar a escravidão, um sem número de teólogos disse que o povo negro que foi escravizado era filho de Cã e por isso a escravização. Essa colocação é estapafúrdia, mentirosa. Primeiro é mentirosa porque Deus não Noé não amaldiçoou Cã. Noé amaldiçoou Canaã. E essa maldição sobre Canaã se cumpriu com o general Josué, que destruiu os cananeus. Os cananeus desapareceram porque Josué os destruiu por juízo divino. Então é totalmente estapafúrdia essa postura. Segundo, ela é totalmente estapafúrdia porque faz muito tempo que a escravidão entre os seres humanos. A escravidão não começou com o período moderno da escravidão que terminou para nós no século XIX. Não, desde sempre os seres humanos praticaram a escravidão. Então, essa colocação que atribui aos descendentes de Cã, a maldição sobre Cã, a escravidão negra, é absolutamente mentirosa, absolutamente mentirosa. É só uma desculpa para garantir, com um mínimo de desculpa ética, a escravidão. Simplesmente dizer nós estamos escravizando os africanos porque eles foram amaldiçoados por Noé. Então é o cumprimento de uma profecia. Não é verdade, não é verdade. Porque a profecia de Noé, que amaldiçoou Canaã, se cumpriu com Josué, quando ele julgou em nome de Deus todos os cananeus, depois de cumprida a medida da iniquidade dos cananeus. Ou seja, depois que os cananeus atingiram o limite, não dava mais para tolerar e perderam o direito de continuar na história, porque Deus tem um limite na história, que ele chama de a medida da iniquidade. Quando uma nação alcança a medida da iniquidade, ela perde o direito de continuar na história. E, e foi o que aconteceu com os cananeus. Perdendo o direito de continuar na história, então Josué os julgou em nome de Deus e os desalojou, e o povo de Jacó ocupou o espaço que antes era dos cananeus, por juízo divino. E
E aí Noé faz as devidas profecias e tem uma coisa muito interessante. Primeiro, a maldição sobre Canaã que se cumpre com Josué na invasão judaica. Depois, a fala de Noé de que o Deus de, de Sem habitaria nas tendas de Jafé. Ou seja, ele profetiza o que a gente chama hoje de ocidentalização da fé judaico-cristã, que é o Ocidente passa a adorar o Deus do Oriente, que é o Deus dos semitas. E é interessante que essa profecia se cumpre ou começa a ser cumprida quando Paulo sonha com um homem da Macedônia pedindo para ele ir para a Macedônia e ajudar os macedônios. Então, quando Paulo e a equipe dele entendem que devem seguir para o Ocidente e cruzam a divisa, a profecia de Noé se cumpre. O Deus de Sem vai para as tendas de Jafé. E foi realmente o que aconteceu. Os europeus acabaram sendo os guardiães do Deus de Jacó, porque o Oriente, os semitas, se tornaram idólatras. Mas os jafeitas, não. Os jafeitas abraçaram o Deus de Sem, como Noé profetizou que seria. É muito interessante fazer esse vínculo na história de como, de fato, as tribos de Jafé adotaram o Deus dos semitas e como uma profecia de tempos perdidos na memória começa a se cumprir quando Paulo, totalmente aturdido, porque não consegue descobrir para onde ir, recebe uma visita, um sonho, uma visita divina por sonho e de um homem e vê um homem da Macedônia pedindo para ele atravessar para o Ocidente e levar a mensagem de Sem para o Ocidente. E aí, quando ele cruza a fronteira entre o Oriente e o Ocidente, ele começa a cumprir a profecia que Noé fez há tempos perdidos na memória. E isso mostra que Deus tem uma perspectiva da história que é, que é impressionante, porque num tempo em que qualquer um de nós diria, isso não vai acontecer mais, porque já se passou tanto tempo desde que Noé disse que o Deus de Sem habitaria as tendas de Jafé, que isso deve ter sido um equívoco qualquer. Mas, quando o apóstolo Paulo resolve atender ao sonho de Deus e atravessar para o Ocidente, começa o cumprimento da promessa, da profecia de Noé, e os jafeitas começam a receber o Deus de Sem. Isso é muito interessante, muito interessante.
É uma semeadura que você encontra no Gênesis. É, isso, claro, nos traz algumas ponderações. A primeira ponderação é de que tentar, tentar acompanhar uma promessa de Deus com ênfase no tempo é pura perda de tempo, porque nós não viveremos tempo suficiente para alcançar o que Deus faz no tempo. E então os que ouviram a profecia de Noé não viveriam tempo suficiente para vê-la cumprir. E isso mostra que para Deus o cumprimento de uma profecia satisfaz a profecia em si, e não necessariamente os que aguardam ver a profecia cumprida. Não. Agora agrada basicamente a profecia em si, está centrada na profecia em si. Vai se cumprir porque é promessa, é palavra de Deus. Ponto. Não quer dizer que a geração que ouviu será necessariamente a geração que verá. Não, não significa. E isso também significa que a promessa divina é perene, a profecia é perene. E a duração da profecia é desde o seu anúncio até o seu cumprimento. E é um delta de tempo que só Deus administra e que é inadministrável por nós. É inadministrável por nós. Então a gente é sempre desafiado a ter paciência e a continuar a crer nas coisas que foram, que são e que serão além de nós, inclusive muito além de nós. Que nós somos portadores dessa verdade, na verdade, repassadores dessa verdade, verdade esta que a gente pode simplesmente jamais assistir do ponto de vista do seu cumprimento. Mas o fato de eu não ter assistido o cumprimento de algo não significa que algo não é verdade. Significa apenas que eu fui traído pela minha finitude. Simples assim. Então, o que eu não vi na história não é porque não aconteceu ou não acontecerá, é porque eu não tenho vida suficiente para acompanhar a história toda. E, e aí eu tenho de descansar na promessa. O livro de Hebreus diz isso de forma muito poética e densa, quando ele fala que é um sem número de homens e mulheres na igreja que morreram sem ver o cumprimento da promessa. O que quer dizer que o cumprimento de qualquer promessa pode transcender ao profeta que a proferiu, ou o fiel que aguarda por ela. É simples assim. Que Deus não tem compromisso com o tempo. Deus tem compromisso com o seu kairos, com o que ele entendeu ser ou entenderá ser um momento de invadir a história. E isso é algo para a gente guardar no coração. E o escritor de Hebreus vai dizer que muitos morreram pelo que jamais viram, enquanto em vida, lógico. Então, essas são semeaduras que estão aqui, que são muito sérias. Primeira,
a mudança drástica na cadeia alimentar, o fato de que Deus interferiu na flora, na fauna, para a gente sobreviver, porque nós éramos minoria absoluta, e poderíamos simplesmente ter sido devorados, mas não fomos. E também significa que ah, Deus administra a história da redenção e só interfere na história comum se a história comum, de alguma maneira, ameaçar a história da redenção. Caso contrário, o negócio de Deus é a história da redenção. E os movimentos de Deus na história da redenção obedecem ao que a gente chama de kairos, o tempo da invasão histórica de Deus ou o tempo de invasão de Deus na história. Então, a outra coisa que a gente percebe, além da mudança na cadeia alimentar, ou seja, mais uma intervenção no ecossistema esse já profundamente abalado, inclusive com o surgimento de ilhas e o surgimento de continentes, etc. Então, esse meio ambiente é profundamente abalado, ele vai ser preservado, mas também vai provocar juízo. Ele vai provocar juízo. E que Deus conteria os animais e os conteve mesmo, porque a gente sobreviveu ao fato de sermos absoluta minoria naquele mundo. Não quer dizer com isso que Deus nos permitiu assassinar, destruir os animais. Apenas que ele interferiu na história para a gente sobreviver e a gente deveria aprender a garantir a sobrevivência de tudo que está sob nossa jurisdição. Ok, acho que é isso por enquanto. Amém? Amém, Ari. Amém, Ari. Amém.